Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então vamos aqui para mais uma aula de química, tá? Agora é sobre funções oxigenadas, tá? Então vamos entender aqui esse assunto. Ele é bastante simples, ele é muito cobrado nos vestibulares e Enem, tá? Quando eu falar de funções oxigenadas, eu estou falando de quê? Eu estou falando de compostos orgânicos que têm na sua cadeia carbônica, além da presença de carbono e hidrogênio, eu também vou ter a presença de oxigênio. Então, é isso que faz eu entender o que é uma função oxigenada. Porém, existem vários tipos de funções oxigenadas. O que eu vou ver agora são os álcoois, tá? Agora vamos entender como é que eu identifico essa função oxigenada álcoois na cadeia carbônica, tá? Existem algumas regras aqui, tá? Então a gente tem aqui três coisas de suma importância, três dicas importantíssimas para que vocês aprendam tudo sobre esses álcoois. Primeiro, identificar, tá? Segundo, a sua classificação. Terceiro, dar nome a essas estruturas, ou seja, a nomenclatura deles. Então vamos aqui. Como é que eu identifico uma função oxigenada álcoois na cadeia carbônica? Então preste atenção uma coisa. Então, o que vai identificar é o grupo funcional. Qual é o grupo funcional, obviamente, dos álcoois aqui? É esse grupo aqui, OH. Então, se dentro de uma estrutura, dentro de uma cadeia carbônica, apresentar a hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado, o que significa isso, Jefferson? Eu não lembro mais o que é um carbono saturado. Não tem problema, a gente tira essa dúvida aqui. Carbono saturado é aquele carbono que está ligado diretamente por outro carbono, apenas por uma ligação simples, ou seja, uma ligação saturada. Então, lembra sempre disso. Quando eu tiver uma hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado, pronto. Eu já sei que é um álcool. Tranquilo aí? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Hidroxila ligado diretamente a um carbono, e esse carbono ele é o quê? Saturado. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa hidroxila aqui, ó, ligado diretamente a esse carbono. E esse carbono, ele é saturado. Ele está ligado a outros carbonos somente de forma simples, ou seja, uma ligação. Ele é saturado. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma hidroxila aqui, ó. Tá aqui a hidroxila. Está ligado diretamente a esse carbono. E esse carbono, ele é o quê? Saturado. Feito isso, eu identifiquei isso, eu visualizei isso, eu já sei, não tem como errar, é um álcool, tá bom? Então agora, como é que a gente vai aprender a classificar? Então presta muita atenção a isso. Eu posso classificar os álcools de dois tipos. Quanto ao número de hidroxilas que existem nessa cadeia carbônica, ou em como é o carbono que ele está ligado. Vamos entender isso aqui. Olha o que acontece. Eu tenho aqui essa estrutura aqui, tá? Eu estou vendo que tem uma hidroxila. Só que é apenas uma hidroxila. Quando eu tiver uma estrutura carbônica, um composto orgânico que apresente apenas uma hidroxila, eu digo que é um monoálcool. Se tiver duas hidroxilas, que é o nosso caso aqui, ó, tem duas hidroxilas, tá? Eu já observei que é duas hidroxilas. As hidroxilas estão ligadas diretamente a carbonos aqui saturados. Já sei que é álcool, então são duas hidroxilas, eu tenho um diálcool. Ou seja, di significa que eu tenho uma indicação de duas hidroxilas. Ou seja, então eu vou chamar de diálcools. Se tenho esse outro exemplo aqui, ó, coloquei esse outro exemplo aqui, o que eu estou observando? Eu estou observando agora que eu tenho três hidroxilas. Então, se eu tenho três hidroxilas, vai ser triálcool. Ou seja, o tri é a indicação que eu tenho três hidroxilas ligado à mesma cadeia carbônica. Tranquilo isso aí? Então, isso é a primeira classificação. Se tiver uma hidroxila, monoálcool. Se tiver duas hidroxilas, diálcool. Se tiver três hidroxilas, triálcool. Beleza? Agora, vamos lá. A gente sabe que eu posso classificar os carbonos quanto à sua posição na cadeia carbônica, não é? Eu não posso classificar os carbonos como primário, secundário, terciário, não posso? Então vamos entender uma coisa, tá? Então a gente aprendeu o seguinte:
O que é um carbono primário? Aquele carbono que está ligado somente a um outro carbono. O que é um carbono secundário? É aquele carbono que está ligado a dois outros carbonos. E o que é um carbono terciário? É aquele carbono que está sendo ligado a três outros carbonos. Então vamos entender aqui, tá? Existe o que nós chamamos de álcoois primários. Vamos aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, eu vou dar uma apagada aqui, tá? Eu vou apagar aqui, para a gente entender até melhor. Eu vou colocar, em vez de eu vou colocar essa hidroxila aqui, tá? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que agora eu tenho uma hidroxila que está ligada a um carbono o quê? Primário. Esse carbono aqui, ele só está ligado a um outro carbono, tá? Então, a isso eu vou dizer que esse álcool aqui, ele é um álcool primário. Ele é primário por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono primário. Daí, acabou o segredo. Então, Jefferson, você pode me dizer assim, então significa, se a hidroxila estiver ligado a um carbono secundário, esse álcool é secundário. Tranquilo. Outra coisa, se essa hidroxila estiver ligado a um carbono terciário, eu vou dizer que esse álcool ele é o quê? Um álcool terciário. Tranquilo aí? Então, só recapitulando. A gente viu duas formas de classificação quanto aos álcools. Qual é a primeira classificação? Quanto ao número de hidroxilas que tem essa cadeia carbônica, esse composto orgânico. Se dentro do composto orgânico apresentar uma hidroxila, como é que eu chamo? Monoálcool. Se apresentar duas hidroxilas, como é que eu chamo? Diálcool. Se apresentar três hidroxilas, como é que eu chamo? Triálcool, tá? Qual é a outra classificação? A classificação quanto ao tipo de carbono que a hidroxila está ligado. Ou seja, se a hidroxila está ligado a um carbono primário, que é um carbono que só faz ligação com um outro carbono, eu digo que é um álcool primário. Se esse carbono está ligado diretamente a um carbono secundário, que é um carbono secundário, aquele carbono que está ligado diretamente a dois outros carbonos, carbono secundário. Então, eu vou dizer que é um álcool secundário. E aí, a gente também tem o álcool terciário, que é quando a hidroxila está ligado diretamente a um carbono que está ligado a três outros carbonos. Tranquilo aí? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A nomenclatura. Para eu dar nome aos álcoois, eu vou seguir, de uma certa forma, a regra dos hidrocarbonetos. Como assim, Jefferson? Eu vou dizer o prefixo, que está relacionado à quantidade de carbonos, tá? Eu vou dizer o infixo, que está relacionado se a ligação entre carbonos é saturado ou insaturado, tá? E a terminação ol. Vamos ver como é que eu faço isso aqui? Então vamos lá. Eu tenho essa estrutura aqui, tá? Aí, primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? Identificar aonde se encontra a hidroxila. Então, beleza. Tá aqui, ó, a hidroxila, já identifiquei. Tá ligado diretamente a um carbono saturado, ou seja, só faz ligações simples. Como é que eu vou ter que dar nome? Primeira coisa, eu vou ter que contar os carbonos. Eu vou ter que contar os carbonos da cadeia principal e eu vou ter que iniciar de onde está mais próximo à hidroxila. Se eu observar aqui, eu vou contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Aí eu vou observar aqui. A hidroxila está mais próximo de onde? Da esquerda. Então, eu vou começar a contar os carbonos da esquerda para a direita, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, tá? Então, aí eu já entendo uma coisa. São quantos carbonos? 4. Então, a gente viu aquela regra o seguinte. Se uma cadeia carbônica tem um carbono, eu chamo de quê? Met. 2 carbono, et. 3 carbono, prop. 4 carbono, but. Então, eu sei que aqui é but. Tranquilo aí? Agora eu vou ver quanto ao infixo. Eu estou vendo que entre os carbonos aqui só são ligações saturadas. Então, eu tenho aí um exemplo de alcano, né?
Ou seja, vai ser an. E a terminação é o quê? Ol. Só que eu não coloco ol agora diretamente. Eu tenho que colocar o número de identificação ao qual o carbono está ligado. Ou seja, a qual a hidroxila está ligado. Tá? Então, estou vendo aqui que a hidroxila está ligada no carbono 2. Então, eu vou colocar aqui 2 ol. Tá? Então, o nome dessa criança aqui, o nome dessa estrutura desse composto orgânico, que é um álcool, ele é o quê? Butan 2-ol. Vamos analisar. But por quê? 4 carbonos. An por quê? Porque todas as ligações entre os carbonos são saturados. Esse 2 por quê? É o número do carbono onde a hidroxila está ligado, que é no carbono 2. E a terminação ol por ser um álcool. Tranquilo aí? Eu poderia também dizer que essa estrutura aqui, ela é o quê? Ela é monoálcool, diálcool ou triálcool? Se a gente olhar, só apresenta uma hidroxila. Então, significa que é um monoálcool. Eu também posso dizer que essa estrutura aqui é um álcool secundário. Por que é um álcool secundário? Porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono secundário. Um carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Tranquilo, gente? Então, eu posso analisar a estrutura de várias formas, tá? Vamos para esse aqui agora, ó. Eu tenho aqui essa estrutura aqui. Primeira coisa, identificar a função oxigenada, no caso, o álcool. Então, eu estou vendo aqui que eu tenho a hidroxila ligado diretamente a um carbono que? Saturado. Beleza. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Contar a quantidade de carbonos que tem essa cadeia principal. Beleza? Eu estou vendo aqui, e aí eu não posso esquecer, que eu tenho que contar a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Se eu observar aqui da esquerda para a direita, a hidroxila está muito longe. Agora, da direita para a esquerda, a hidroxila está mais próximo da outra extremidade lá. Então, eu vou começar a contar daqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já sabe que tem 6 carbonos, tá? Então, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Uma estrutura que tem 6 carbonos na sua cadeia principal, eu vou chamar de quê? Qual vai ser o seu prefixo? A gente lembra que é met, et, prop, but, pent e o quê? Ex, né? Então, vou saber aqui que aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho ex. Eu tenho 6 carbonos. Só que observe o seguinte. Lá no carbono 5, eu tenho uma ramificação. Uma ramificação de quantos carbonos? 1 carbono. Então, eu tenho que dizer aqui, vou até apagar aqui para dar para escrever aqui. Eu estou dizendo que existe carbono 5. Então, fica 5 metil, tá? Porque é uma ramificação de carbono, obviamente, no carbono 5. X são 6 carbonos, tá? Estou vendo que entre os carbonos só tem ligações do tipo saturada, então vai ser an. E a terminação é ol. Só que eu tenho que identificar qual o número do carbono dessa hidroxila. Eu estou vendo que é no carbono 2. 2 ol. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu tenho aqui, vamos escrever aqui direito aqui para ficar melhor, tá? Então, eu estou vendo aqui 5 metil hexan 2 ol. Tranquilo aí, gente? Vamos analisar. Agora, eu posso também dizer que essa estrutura aqui é um álcool que é um monoálcool. E eu também posso dizer que ele é um álcool que primário, secundário ou terciário. Se eu observar aqui, ele é um álcool secundário, tá? Tranquilo, gente. Então, em relação ao álcool, não tem muito segredo.
Qualquer dúvida, pode passar mensagem para mim, seja pelo e-mail, pelo WhatsApp ou pelo chat da plataforma, tá? Então, beijo no coração de vocês, tá? Forte abraço.